Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo do NEP Alcione. Hoje, dia 3 de agosto de 2025, estamos iniciando mais um estudo. Hoje, estudo de Paulo aos Coríntios. A todos que estão aqui conosco, nossa gratidão. A todos que assistirão em momento oportuno, nossa gratidão. Sejam muito bem-vindos. Convido a todos para a nossa leitura e, em seguida, a nossa prece. A nossa leitura pela Elis. Certo, querida. Vou tentar projetar aqui, tá? Ver se eu consigo. A tecnologia, ela é fantástica, mas às vezes ela nos deixa na mão. Faz parte. Bom, eu escolhi uma mensagem de Maria Dolores. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Acho que vai dar certo agora. Ó, deu certo? Acho que não. Não tá aparecendo, né? Tem conexão muito baixa. Ah, deu certo? Deu, tá perfeito. Que ótimo. Muito bem. Canção da Esperança, do livro Coração e Vida, de Maria Dolores. Sofre sob a pressão de amargas crises e atravessas momentos infelizes, qual se andasses por senda estranha e má. Mas embora sem força que te arrimes, não te detenhas, nem te desanimes, outro dia virá. Se caíste na estrada, ergue-te e lida. Trabalhar e esquecer é a grande lei da vida, porque o tempo a servir tudo renovará. A todo ser que chora, quem luta e se cansa, eis que o mundo repete a canção da esperança. Outro dia virá. Olha o tronco podado, amplamente despido, o solo massacrado, campo desvalido, fita o charco onde está. Mostram por fora a mágoa que os encerra, mas guardando por dentro a mensagem da terra, outro dia virá. Desse modo, igualmente, a alma querida e boa carrega a própria cruz, ama, serve e perdoa. O caminho de Cristo é o mais belo que há. Deus é o supremo amor e a suprema beleza, e nos diz, pelo bem, de surpresa em surpresa, outro dia virá. Mari, minha querida, você pode fazer a nossa prece? Sim. Então, convido a todas e todos para, nesse momento, se for possível, se conectar com o alto, abrir os seus corações com um sorriso no rosto, com a alegria que pulsa por estarmos encarnados, especialmente por estarmos nos conectando com a mensagem do alto, inicialmente através de Maria Dolores, que nos convida para colocarmos em nossas mentes, em nossos corações, a esperança, trabalhando sempre, buscando sempre essa conexão com o alto. E depois iremos até Paulo para também estudar e buscar esse autoconhecimento através das suas mensagens. Com esse sentimento de gratidão, Mestre Jesus, é que pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo e assim vibrando sempre em sintonia com o alto, para que possamos absorver
o que for possível e assim exemplificar no nosso dia a dia, com atitudes, com pensamentos, mas acima de tudo com confiança em Ti. Se conosco, Mestre Jesus. Se conosco, Paulo. Se conosco, Maria Dolores. E se conosco, Nossa Mãe Divina. Hoje, agora e para todo sempre, que assim seja. Deixa eu então compartilhar. É, nosso estudo hoje de Paulo, enquanto está carregando aqui, ele começa, né? Fugir da prostituição. Deixa eu... Estão vendo? Abriu. Agora que abriu. Agora abriu, né? Então, o versículo, né? Ele, se é uma palavra, né, que atravessa todo esse século com essa urgência, é essa, né? Fugir, fugir. Não se trata de uma fuga por medo, mas sim de uma escolha consciente por uma preservação espiritual. Então, hoje, Paulo, ele vem nos convidar a refletir algo que vai muito além desse campo sexual que ele vai trazendo, mas ele vem falar sobre esses limites da liberdade, sobre esse respeito com o corpo como templo desse espírito, e sobre a necessidade da gente discernir que a gente ainda é frágil, sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos limites. E lembrar que a gente vive numa época em que tudo nos convida ao consumo, ao prazer, a esse prazer rápido, a essa exposição do corpo e da intimidade. Por isso, o apóstolo vem nos lembrar hoje esse fugir da prostituição, fugir da fornicação, né? E que é, em essência, fugir de tudo aquilo que nos transforma em objeto e nos prende à ilusão. E esse vai ser o estudo de hoje. Um estudo que não busca censurar ou condenar, mas um estudo que nos chama à lucidez, à vigilância amorosa sobre nós mesmos. Então, que a gente, nesse estudo, a gente possa dar um primeiro passo para nos fortalecer enquanto espírito e que a gente possa acolher o estudo de Paulo como uma chave libertadora para os dias de hoje. Eu, então, aqui nós estamos com a Bíblia de Jerusalém, né? O versículo é o do capítulo 6, versículo 18: fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior ao seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação,
peca contra o próprio corpo. Alguém está com alguma outra Bíblia Pela que primeira queira vez ler? pela primeira vez estão bem diferentes, quer dizer, colocam questões aqui bem diferentes. A de Genebra, ele Ah, fala de fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Já no estudo de Genebra, ele fala diferente, ele fala fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então, aqui no estudo de Genebra é impureza, em Ferreira de Almeida o estudo é imoralidade sexual. E na de Jerusalém é fornicação. tem alguma nota de rodapé? Tem. Tem uma bem assim interessante que é a do estudo de Genebra, que ela fala o seguinte: o significado dessa passagem tem sido questionado. Sem dúvida, há muitos outros pecados que afetam o corpo do cristão, embora alguns desses pecados sejam mais repulsivos do que outros. O cristão não deve pensar que um irmão que tenha caído nessa área está fora do alcance do perdão. Todavia, o ensino de Paulo deixa claro que a união física e moral traz consequências específicas, porque corrompe o templo do corpo, assim como a idolatria corrompe o templo de adoração. Logo, esse pecado corrompe a identidade cristã de quem foi unido a Cristo por meio do Espírito Santo. É interessante observar que a proibição nesse versículo, fugir da impureza, é expressa na mesma linguagem que o mandamento contra a idolatria. Isso está na de Genebra. Alguém quer fazer algum comentário inicial? Eu fui para a palavra fugir. A palavra fugir, o fugir, né, que o Paulo traz, ele ele tá nesse verbo grego feugó, né? Ele traz esse verbo no imperativo e ele traz uma ação urgente, uma ação, uma ordem direta, uma ação contínua. E significa escapar, evitar com determinação de algo perigoso. Paulo, ele não sugere resistir, ele não sugere lutar contra a prostituição, mas ele fala em fugir, indicando que o perigo da prostituição é profundo e envolve fraquezas humanas íntimas. E lembrando que essa prostituição, né, vem de porneia, né, que é um termo que envolve a pornografia. E lembrando ainda que lá em Corinto tinha o templo de Afrodite e as prostitutas elas tinham o culto, eh, o culto, né? Elas envolviam havia o culto sexual, né? E então
essa imoralidade que Paulo traz, né, envolvia o sexo fora da aliança sagrada do casamento, né? Então, essa ideia dos outros pecados que a Mágida trouxe, né? Como roubo, como mentira, idolatria, embora graves, eles não afetavam o corpo da mesma maneira que a pornografia, que a porneia, né, que a pornografia. Então, Paulo ele vem diferenciar esse impacto espiritual que esse sexo trazia dessa união sexual desenfreada, né, desordenada, dessa consequência corporal, emocional e espiritual, como uma autoagressão. Então, o corpo, para o Paulo, o corpo é uma morada espiritual, é parte de uma totalidade. E as sacerdotisas em Corinto, elas praticavam a prostituição como um culto. E nesse versículo 18, o Paulo ele traz essa advertência moral, não apenas como um pecado, mas como uma traição ao corpo, como uma ruptura, né? No versículo anterior, ele fala dessa ruptura do espírito com o Cristo, com quem os irmãos de Corinto foram unidos, né? O corpo é um instrumento sagrado da nossa evolução. O corpo, ele é emprestado para o nosso progresso do espírito reencarnado. E quando o corpo é usado em práticas erradas, a gente retarda a marcha, a evolução, e a gente acaba intensificando os nossos laços quando a gente o usa em práticas erradas, com as zonas inferiores, a gente acaba gerando débitos fluídicos e que muitas vezes culmina com doenças, obsessões, dese- desequilíbrios e acaba acarretando em desequilíbrios em futuras encarnações. André Luiz ele vem nos lembrar que pensamentos desequilibrados no campo do sexo forma núcleos magnéticos em perturbação. Está lá em Sexo e Destino. O fugir da prostituição nos tempos de hoje é também fugir da banalização do sexo, da mercantilização do nosso corpo, do uso do corpo como objeto de prazer, desses vícios mentais e digitais, da pornografia, de dos jogos eróticos. Então, nesse sentido, fugir é preservar o espírito, não é tratar de moralismo, mas é uma autopreservação do espírito. Então, não é resistir. Paulo, ele não está falando em resistir. Paulo, ele está falando em fugir. E quando ele fala em fugir, é ter responsabilidade. Vera, por favor. Não, eu já quero botar pilha para a gente pensar, tentar refletir ao longo do estudo, né? Mas
a sexualidade é uma energia e uma das mais poderosas que o espírito tem. É energia criadora, né? Eu acho, eu fico pensando aqui se quando Paulo falava já estava é, se antenando, alertando para essa questão. Por quê? Pra essa energia da sexualidade mal direcionada, ela causa sérios problemas, sérios. Hoje em dia, inclusive, a gente tem muitos casos de sofrimento de doenças da área da saúde mental que são relacionadas em algum momento a essa energia sexual. É um dos grandes transtornos. Então, eu fico pensando se Paulo já não estava, na linguagem da época, né, falando desse desvirtuamento dessa energia, que é poderosíssima. Não estamos falando só do sexo, sexo, corpo. Nós estamos falando da energia sexual, que ela pode, se você se aí não evitar, né, aqui ou não fugir, você pode direcionar para um caminho que pode causar maiores sofrimentos para a própria pessoa. Eu acho que ele já estava nessa direção também. E aqui na referência cruzada, a gente vai ver um exemplo claro disso, né? É, em Gênesis, capítulo 39, de 7 a 12, quando José foge da mulher de Potifar. José, ele vendido, né, por seus irmãos, ele está agora como escravo na casa de Potifar, que é um oficial do faraó. E mesmo nessa condição humilhante, ele se destaca pela sua honestidade, dedicação e fidelidade a Deus, e a ponto de ganhar a confiança do seu senhor e ser colocado como responsável por todos os bens da casa. Mas a esposa de Potifar, ela fica atraída por José e passa a seduzir José. E em certo momento, ela o agarra pela roupa e insiste: deita-te comigo. E José, sem hesitar, foge, ainda que isto lhe custe a liberdade, pois ele vai ser falsamente acusado e preso. Então, José, nesse episódio, é o exemplo vivo do que Paulo está ensinando séculos depois. Ele reconhece a fragilidade da situação. José, ele tenta provar o autocontrole, nem se põe a raciocinar com desejo, ele não negocia com a tentação, ele foge, ele valoriza essa integridade acima das consequências. Ele foge mesmo sabendo que poderá ser injustamente acusado. E o que foi que realmente aconteceu? Ele foi acusado injustamente. A prioridade para ele é honrar a confiança de Potifar e a sua fidelidade a Deus, né? E José, ele escolhe esse caminho da vigilância, da renúncia, da elevação espiritual diante dessa prova. Então, essa fuga de José não é fraqueza,
é força moral. É, José antecipa com essa atitude essa essência do conselho de Paulo. Então, essa fuga de José é símbolo dessa maturidade moral, da consciência de que as situações que não vencemos discutindo com essa tentação, mas afastando-se da tentação. E isso é imensamente atual, onde somos diariamente expostos a estímulos que desafiam a nossa integridade. E a outra referência que a gente trouxe é Jesus, quando Jesus está no Sermão do Monte e Mateus faz o registro. Jesus ele expande essa compreensão dessa moralidade, ensinando que o desejo cultivado ele já compromete o espírito. Jesus ele vem ensinar que esse erro começa na mente e no coração. Então, não é necessário chegar ao ato consumado para ferir a própria integridade espiritual. Essa intenção pura de desejar intensamente, cobiçar a mulher do próximo, quando Jesus fala, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Então, quando Jesus fala isso, ele vem falar que desejar intensamente, cobiçar, aponta para um instrumento de prazer, uma alimentação mental de um desejo com esses vínculos fluídicos e magnéticos, essa traição interna, mesmo sem o corpo. O coração, quando ele já quebrou aí toda essa fidelidade, essa consciência, esse respeito ao próximo. Segundo o Espiritismo, né, o pensamento é criador, é conectivo. Os desejos persistentes e repetitivos, eles geram formas, pensamentos, criam vínculos mentais, atraem espíritos afins, bons e maus. Então, o adultério do coração mencionado por Jesus tem peso vibratório, tem peso perispiritual. O olhar impuro, ele abre portas para desequilíbrio, ele para desequilíbrio morais obsessivos. Então, a vigilância íntima, a vigilância, o domínio dos pensamentos são partes da nossa reforma íntima. Então, quando Jesus nos traz esse olhar com intenção impura, já é adultério no nosso coração, nos mostra que o mal, ele começa dentro de nós. A vigilância começa no olhar, no pensamento, na intenção. Jesus, ele não condena o desejo natural, mas o desejo que se transforma em domínio sobre o outro. Ele nos convida a essa pureza interior, a liberdade do coração, onde o olhar também é amar, é desejar, é também respeitar.
Alguém tem algum comentário? Então, sabe uma coisa que está me vindo aqui? Começa tudo lá atrás, na Arca da Aliança, né? Vamos fazer uma analogia sobre isso, aliança. Quando a gente fala do tabernáculo, lá fora a gente fala do sacrifício. Então a gente pode falar, fazer associação dos espíritos de terceira ordem, nós todos aqui. Aí na intermediária era dos incensos, né? Que são os espíritos de segunda ordem. Mas na Arca da Aliança, o Santo dos Santos era como o nome diz, a Arca da Aliança, era a aliança com Deus. Aí a gente caminha mais um pouco, então assim, começa com a aliança com Deus, né? E aí, mais na frente, quando a gente fala daquela conquista em depuração, já isento, a gente fala de quê? De comunhão. Espíritos em comunhão com Deus já não tem mais nenhuma resistência, né? Olha que coisa interessante. Então, vamos falar de Paulo. Paulo tinha Estevão ali para muito forte com ele que estava. Então, como é que um adulto responde a questões de uma criança? Profundamente não tem jeito. Então, ele fazia. Então, a Vera estava falando, né? Será que ele já não olhava isso? Então, assim, ali todos ainda estavam necessitando de muito serem guiados e orientados de acordo com a própria experiência ali. Então, ele fala muito daquilo que tocasse e tocasse e relembrasse e relembrasse para aquelas almas que iam ser construídas no Evangelho. E foram construídas, né? Aonde que exige um olhar de maior amorosidade, onde ela está se dispersando, ela está se distanciando. Mas é maravilhoso porque ele escolhe Coríntio, e quando ali ele vai se dedicar, né? Quando aquilo vai se. Ali fica. E aí dali se esparge. Porque a mensagem, quanto mais ela se ratifica em algo de verdade, mais aquilo passa a ser referência. Eu acho muito interessante isso. Mágida, você falou em resistência, né? A gente vai falar sobre isso logo mais à frente. A Elisângela quer falar. Por favor, Elis, não tinha visto. Tranquilo. Com Paulo Estevão, a gente abriu o olhar em relação a algumas questões. E é bonito quando a gente estuda o texto, porque a gente consegue perceber no contexto o porquê de algumas falas, o porquê de algumas orientações. Então, para uma cidade totalmente materialista, pervertida, no sentido de si mesmo, nem no sentido da palavra em si, mas no sentido de si ou da negação do seu equilíbrio, do seu eu, né? E, às vezes essa palavra pode parecer forte, mas não era. E esse é um tema muito difícil para nós espíritas, porque o nosso movimento é sempre o atávico, né? A gente está sempre trazendo olhares de outras experiências para essa questão da sexualidade. E eu acho que o espiritismo ele sacode um pouco com algumas visões e algumas concepções no sentido dessa imortalidade.
do espírito. Porque quando a gente compreende a expressão da sexualidade individual, é, olhando para esse espírito imortal, o nosso olhar ele alarga. Então, eu acho que o primeiro passo, quando a gente fala desse assunto, é acolher-se, né? Então, às vezes a gente fica cansada de ouvir, ou cansado de ouvir, olha, você precisa conhecer a si mesma, que coisa chata, esse movimento chato, de todo mundo falar isso. Mas é o primeiro passo para repensar essas questões e conhecendo-se, a gente vai delinear as fragilidades, as potencialidades e o caminho para o equilíbrio, que é o que convida a doutrina espírita, né? Ao equilíbrio. E esse tema é difícil porque o nosso movimento é da negação, é de podar, às vezes é inconsciente na nossa fala, mas ninguém consegue manter-se equilibrado sem conhecer a sua individualidade, a sua experiência, né? E a gente vai levar ainda uns séculos para na busca desse caminho. E aí, voltando para o início da minha fala, quando a gente lê o Paulo Estevam, a gente consegue ver o homem Paulo, né? O humano Paulo, o Paulo que sentia, o Paulo que se relacionava com as pessoas, mas também a gente consegue perceber um homem judeu muito firme nas suas convicções, tanto que ele era casto. Então, a força do judaísmo também está presente nessas notas de Paulo, a meu ver, né? E aí a gente começa nesse movimento de podar-se para ir rumo ao equilíbrio, para ir rumo ao que é favorável. Porque os anjos, né? E aí botam muitas aspas, né? Aí botam uma nota de rodapé assim: veja o céu e o inferno. Ainda estão distantes da nossa condição humana. E eu tive que apanhar muito para aprender isso. Era isso. Mari, minha querida. O microfone está fechado, Eu mas tenho dificuldade, eu já vi, eu tenho dificuldade de, porque eu estou no celular. Eu estou analisando aqui, não sei se estou correta, mas assim fazendo algumas análises. Quando o Paulo chama a atenção da gente sobre a questão do uso, né, do sexo em si. E eu vejo que talvez é a minha percepção. Ele, como estudioso da mensagem divina, como pesquisador que era, e um pesquisador ele estuda, ele questiona, ele reflete, ele correlaciona as atitudes humanas, ele vê isso, a questão do sexo, como algo positivo e também negativo. E com isso ele vai perceber que o sexo é um dos grandes ou maiores desvios da humanidade. Isso desde antigamente. E aí a Vera traz para a gente até hoje, né, que a gente vê os reflexos disso. E por que desvio? Principalmente em termos moral do ser, né? Porque a gente vê que o uso do sexo, de modo geral, ele, eu acho que naquele período do Antigo Testamento, e trazendo um pouco para agora, mais ainda, é muito centrado no prazer, no aqui, no agora, no carnal. E quando você faz uso disso dessa forma, você acaba deixando de valorizar que ele é uma potência criadora. Eu não estou falando isso de uma forma, oh, meu Deus, criticando,
mas no sentido de olhar o sexo como sendo algo belo, algo divino, algo prazeroso, mas com respeito. Porque quando a gente vai olhar, principalmente os grandes nomes do Antigo Testamento, a gente percebe que foi dado ao homem o papel de destaque, ou seja, como centro de tudo. E ele era o responsável pela família, ele era o rei, ele era o chefe da família, mas como chefe da família, ele podia ter várias mulheres e, consequentemente, várias famílias. E mesmo aqueles que estavam na linha de frente da mensagem divina. E aí se pergunta, qual era o sentido? E tem, né? Qual o sentido dessas várias mulheres? E se relacionava com todas. E a gente percebe também, estudando um pouco, que alguns, principalmente como o Saul, o Davi, o próprio Salomão, foi por onde, pelo lado sexual, que eles acabaram infligindo muito dos ensinamentos divinos e, consequentemente, acabaram se prejudicando e prejudicando toda uma ambição que eles tinham. Saul não casou, mas tinha concubina. É, Davi já tinha várias mulheres, porque casava, ainda tinha concubina, mas é, acabou matando dois, que era dos soldados dele, para ficar com a esposa dele. E o filho dele, Salomão, não foi muito diferente. E a gente vê que é com o Deus único que é pregado, que é consolidada essa questão da família monogâmica, ou seja, um homem com uma mulher e uma mulher com um homem, para talvez nesse sentido de abafar um pouco esse lado sexual. E a gente percebe que sexo, eu não sou psicóloga, mas eu sou socióloga, e a gente percebe o quão hoje é banalizado, está banalizado. E quanto isso traz não só saúde em termos doença em termos emocionais, mas em termos espirituais, em termos físico, para a sociedade como um todo. Então, talvez seja já ele fazendo essa prospecção para o futuro, como chamou a atenção a Vera, que ele pede, né, para que se tenha cautela e procure fugir das tentações, porque eu estou assistindo a novela, né, Paulo na versão evangélica, que foge muito da versão espírita, mas traz muitos ensinamentos para a gente, quando ele, nessa versão da igreja evangélica, que não é Abigail, que é outro nome, que eu até esqueci o nome dela, ela não morre e ele acaba abrindo mão da relação deles dois, mas volta e meia, quando ele chega perto, ele sente vontade de beijar, de abraçar, e teve uma vez aí que ele se viu quase mantendo relação sexual com ela. E ele pede muito para que ele possa sair daquela situação, daquela cena, daquele desejo, porque não porque ele não queira, mas porque ele diz que quando você, é o meu entendimento, né? Quando você usa o sexo dessa forma, talvez, você acaba se perdendo no seu é, um verdadeiro sentido do que você precisa fazer. Por quê? Se eu me relaciono com uma outra pessoa, eu casada, seria para mim complicado fazer sexo com meu marido, porque a minha cabeça poderia estar lá no outro relacionamento e vice-versa. Fora as energias que dali brotam, né, que a gente sabe. E como mediunidade extensiva, é muito complicado também para mim essa situação. Mas é o que eu entendi, gente. Aí
Não sei se tem fundamento, se é por aí mesmo, mas me veio muito à mente essas questões. Elis, Eu achei interessante, eu acho que você vai abordar mais à frente, é que quando ele fala é, sobre a questão do erro, né? Do pecado, o erro exterior e o erro contra o próprio corpo, né? E você falou um pouco sobre isso quando você trouxe André Luiz. E a gente nunca pensa nisso como algo violento a si mesmo, né? Assim, é sempre uma expressão, ou então, é, eu acho que a gente também relaciona muito o sexo com dinheiro, relação muito parecida, né? O dinheiro é bom ou ruim? O sexo é bom ou ruim? É positivo ou negativo, né? Na verdade, somos nós que fazemos mau uso ou bom uso de todas as coisas. Mas é interessante quando ele chama essa atenção para isso, como um templo, que é o corpo, que já foi bem explanado nos estudos anteriores, né, como algo divino, algo sagrado. E eu acho que o grande dilema do homem é manter esse equilíbrio, porque ou ele foge para a negação total, ou ele cai no desequilíbrio total, como se fosse algo inatingível, ou então como se buscasse sempre essa ideia da angelitude ou da sublimação, né? Tem um seminário muito bacana do Marlon Reikdal que ele fala sobre isso, sobre a questão da sexualidade, essa questão da sublimação da energia. Ele vai explicar que tem alguns conceitos que até foram mal utilizados pelos espíritas nesse sentido, né? Então, a gente se perde nisso e esquece de pensar na sexualidade, no sexo algo relacionado como a comer, ou como a vestir-se, ou como a conversar com o outro. Tudo aquilo que a gente faz em excesso, se você bebe demais, se você fuma demais, se você se alimenta, vai trazer algo negativo para si mesmo. O sexo não é diferente, mas a gente não consegue perceber isso. Só quando alguém tem alguma doença, a gente sempre vê o sexo como uma expressão exterior. Não sei se eu me fiz compreender, mas eu vejo dessa forma. Talvez faltasse essa educação sexual que a gente fala tanto que é importante nas escolas, para as crianças, para os jovens, e a gente também tem um tabu enorme sobre isso, no sentido de entender o sexo como uma expressão natural e normal da individualidade humana, e que, assim como todas as outras coisas, precisa do equilíbrio necessário. perfeitas contribuições. Aqui tem algumas contribuições, algumas orientações de fuga que a gente encontra nas escrituras, dos erros sexuais, né, dos pecados sexuais que a gente já viu em Corinto, né, que é o versículo que a gente está, em Gênesis que a gente viu de José, da idolatria em Coríntios 10, no capítulo 10, de fugir da idolatria. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, né? A idolatria, tudo que ocupa o lugar de Deus, né? Em 2 Timóteo, que fala das paixões da juventude, da mocidade, que refere-se a esses impulsos desordenados da imaturidade emocional, né? Do amor ao dinheiro que foi falado agora, né? E está em 1 Timóteo,
capítulo 6 fala sobre que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A aparência do mal está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, que não se trata de evitar o mal, mas até o que se parece mal. A corrupção do mundo está tá na carta de 2 Pedro. Fugir do mundo e das suas corrupções. Então, é essa mudança da mentalidade, né, deles ligar-se do padrão mundano. E em Tiago, essa sabedoria vaidosa e egoísta, em Tiago, em contraste com essa sabedoria de Deus, Tiago ele vem descrever essa sabedoria terrena, sabedoria animal, né? Fugir, e ele vem falar para fugir de toda ambição pessoal, de toda competição, de todo o ego inflado. Então, esse fugir nessa lógica do mundo, né, é sinal de covardia. Mas nas escrituras, esse fugir é sabedoria. Então, fugir é reconhecer aonde ainda é frágil, né? Fugir não é escapar da luta, mas é se render, mas é não se render o que aprisiona. Então a gente foge do erro não por medo do castigo, mas a gente foge da idolatria, a gente foge do dinheiro, dessa aparência do mal que as escrituras trazem. A gente foge daquilo, é fugir daquilo que nos afasta de Deus, é fugir quando na verdade a gente está indo ao encontro da gente mesmo, né? E aqui, André Luiz, né? André Luiz, mais uma vez, eu estou trazendo André Luiz hoje, quando ele, no livro Paz e Renovação, ele vem trazer que qualquer desafio conturba, mas sem tentação nunca se mede a própria resistência. A tentação, especialmente no campo, nesse campo do prazer, né, e da sexualidade, não é uma punição divina. E nem tampouco é um acaso cruel, é um convite à elevação, ela é um convite, uma oportunidade de progresso. Então, muitas vezes a gente confunde essa força com essa resistência cega, como se enfrentar de frente todos os nossos desejos fosse prova de coragem, né? Mas Paulo, ele ele não vem dizer para resistir à prostituição, mas ele vem dizer para fugir, porque ele não está dizendo para enfrentar, mas ele está reconhecendo que eles ainda são imaturos para elas. Isso não é fraqueza, é sabedoria. Então, o espírito que já compreendeu a delicadeza da sua vestimenta carnal, o valor da sua energia vital, a sacralidade do seu corpo como templo do espírito, sabe que ceder aos impulsos inferiores desse prazer imediato é como arranhar o altar onde habita a centelha divina.
Não é moralismo, não é repressão ou medo do erro. Trata-se de um amor próprio, de cuidado com o próprio espírito. É uma vigilância sobre as brechas que ainda nós guardamos, né? Como diz André Luiz, sem tentação, a gente nunca mede a própria resistência. Então, essa medição não exige exposição desnecessária, ela exige consciência, exige limites saudáveis, exige entendimento de que fugir, quando ainda não se pode vencer com serenidade, é sinal de maturidade, sinal de proteção espiritual. Então, Paulo, quando ele nos fala da prostituição, a sua mensagem alcança tudo aquilo que nos torna objeto da cobiça, do egoísmo, da vaidade, da autossabotagem. Então, fugir da prostituição é escolher o ser em vez do ter, é escolher o respeito em vez da posse, é escolher o silêncio da vigilância, em vez da exaltação do desejo. E como nos ensina André Luiz, essas dificuldades, os desgostos, as tentações, os embates íntimos não são inimigos, são chaves que libertam, que operam em nosso espírito para que ele se mude para o que deve ser, mudando em nós e fora de nós tudo aquilo que nos compete mudar. É reconhecer em nós a nossa própria fragilidade com humildade, é escolher o caminho seguro da nossa preservação. É construir passo a passo a nossa fortaleza moral, necessária para que um dia a gente não precise mais fugir, mas que a gente simplesmente não mais deseje o que nos fere, para que a gente tenha o domínio sobre o que possa nos ferir, para que a paz possa transbordar o bem dentro de nós e que o nosso corpo possa ser esse instrumento de luz e o nosso desejo seja uma força orientada pelo amor. E nós trouxemos também Kardec. E quando a gente olha para essa tentação de André Luiz como uma oportunidade educativa, né? Kardec nos traz essa responsabilidade que temos diante das nossas escolhas, especialmente quando nós já temos essa consciência do que é bem, do que é mal. E Kardec nos traz nessa resposta nessa questão 636 do Livro dos Espíritos. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal é sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau de responsabilidade. Então, o progresso moral e o aumento da responsabilidade, à medida que o espírito progride,
ele desenvolve consciência. Isso significa que atos antes instintivos, como os ligados à sexualidade, por exemplo, né, passam a exigir discernimento, passam a exigir domínio e responsabilidade espiritual. Então, Paulo, quando ele vem falar nesse versículo, ele não fala apenas do ato físico da prostituição. Ele se dirige a esse grupo de cristãos que já receberam a luz do Evangelho. Então, logo, a responsabilidade deles é maior, porque eles sabem mais do que outros que ainda não têm a luz do Evangelho. Então, Kardec, ele fala que o mal depende, sobretudo, da vontade que se tem de fazê-lo. Paulo, quando ele fala fugir da prostituição, porque o corpo é templo, ou seja, a consciência disso. A sexualidade desregrada, como essa prostituição citada por Paulo, é um exemplo dessa paixão mal conduzida, quando o instinto de prazer não é guiado por essa consciência moral. Paulo ele propõe essa fuga não como uma repressão, mas como um gesto de maturidade do espírito que reconhece que ainda não domina essa área. Então, é como um afastar para não cair, é um afastar para não errar, para não cair, para não ficar em queda. No início, é como um espírito que ainda erra por ignorância ou por impulso, mas com o tempo as escolhas tornam-se mais conscientes e os erros, se persistirem, têm maior peso espiritual. Por isso, o apelo de Paulo é urgente. Por isso que a palavra em grego lá no imperativo tem aquela ordem de urgência, porque não se trata mais de ignorância. Aqueles irmãos de Corinto já sabiam que o corpo era um templo de Cristo. Então, fugir da prostituição era um gesto de alguém que já alcançou um certo grau de consciência moral. Então, como nos ensina Kardec, quanto maior essa consciência, maior também a responsabilidade por nossas escolhas. Então, a fuga, neste caso, não é recuo, é uma superação silenciosa. É um espírito dizendo: eu já compreendo o que me fere, então eu escolho o que me liberta. Kardec nos explica que o mal, como a prostituição ou qualquer vício, não depende apenas do ato em si, mas da consciência que temos ao realizá-lo. Quanto maior a luz, maior o grau de responsabilidade. Por isso, Paulo não diz resistam, negociem, ponderem. Ele diz fugir, porque fugir, nesse caso, é um ato de lucidez, de quem sabe o peso das próprias decisões. O espírito em ascensão compreende que não está mais no tempo da ignorância e que cada escolha repercute no corpo e na alma,
e que ecoa no tempo. Então, fugir da tentação não é negar o instinto, é colocá-lo a serviço da consciência. E quanto mais sabemos, mais nos cabe escolher com sabedoria e amar com responsabilidade. Como Kardec, o mal não muda. Como Kardec ensina, o mal não muda. O que muda é o quanto nós já deveríamos saber o que é certo. Mas o que que acontece quando, diante da dificuldade, diante das tentações, diante das frustrações, a nossa realização não é fugir do mal, mas fugir das responsabilidades, fugir da vida, fugir do dever, fugir da consciência. E aí, Joana traz uma reflexão firme. Fugir à responsabilidade, dando corpo aos sentimentos inferiores predominantes em a natureza animal. Está em rumos libertadores. Então, enquanto Paulo nos chama a fugir do erro moral que fere o corpo e o espírito, Joana vem aprofundar essa noção de fuga falsa, quando a gente foge à responsabilidade. Quando a gente se esquiva da responsabilidade, quando a gente se esquiva do dever, quando a gente se esquiva do sofrimento educativo e da reconstrução interior. A gente foge muitas vezes do dever, a gente foge muitas vezes da vida, do bem, da consciência e nos enganamos, achando que fugir é a solução, quando na verdade é a postergação com agravamento. Então, Paulo nos convida a fugir daquilo que nos destrói por dentro. E Joana vem nos alertar sobre o perigo de fugir daquilo que nos constrói, mesmo que doa. Então, fugir do erro é sabedoria, mas fugir do dever é atraso. Então, quando a tentação surgir, que saibamos desviar da queda, mas que jamais fujamos do caminho que nos leva à luz, ainda que esse caminho passe pela dor, pela renúncia, pelo recomeço. Considerações finais? Então, assim, pode parecer óbvio, né? Mas pra, é concepção, fecundação, reencarnação. Então, não é essa a questão. A energia sexual, ela é a vida que se expande e nos é dada a consciência do afeto, para que as nossas ações venham sempre com o afeto. E a questão que Paulo coloca sempre aí é tornar e se fixar na sensação de partes. E Jona fala tanto, né? E sempre é assim, né? O ser integral e a gente estar íntegro, inteiro, é diferente de tornar tudo um objeto, uma sensação.
Então, a convocação que o Evangelho faz conosco é para que a gente vá um pouquinho além. Porque se a gente parar para pensar em qualquer comportamento do automatismo, se a gente está falando dos instintos, né? É mais do mesmo. Então, exige o quê? Eu acho que é essa consciência. Né? Deus nos deu a consciência do afeto para a gente fazer um bom uso disso. Então, o amadurecimento, inclusive, na nossa energia sexual, já que a gente também está falando dos chakras, a gente não pode esquecer isso. A gente começa aquele que dá suporte a todos, o coronário, mas o básico, a genésico. E a gente precisa ter essa força também. Mas aí de uma forma equilibrada. Eu acho que tudo começa com um olhar de maturidade a respeito, não só do templo que a gente é fisicamente, mas especialmente o templo que nos foi outorgado da consciência, né? Do que a gente faz, como a gente faz, e do olhar que a gente tem para com isso, essa responsabilidade. Aí não tem nada a ver com repressão, não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com autoflagelo, não tem nada a ver com nada disso. Porque a doutrina não está aqui para isso. A doutrina está para dizer o seguinte: você é responsável, sempre foi e sempre será. Nunca será tirado isso de você. As tomadas de decisão estão em ti. Não é não? A Elisângela quer falar também. Tem uma poesia que eu gosto muito, Lobo da Costa, e diz assim: se caíste, ergue-te e anda, e aprende com a vida em suma, e só na vida não erra quem nunca faz coisa alguma. Então, acho que o estudo de hoje convida a gente a isso, se refletir, recomeçar. E foi muito bom, André. Acho que você concluiu assim com essa vibração de esperança, porque a gente precisa esperançar todos os campos da vida. E tudo é oportunidade, possibilidade, experiência. E que bom que a gente tem a doutrina espírita para nos orientar. Eu vou colocar no grupo, eu vou tirar foto de um trecho do livro Código do Monte, As Virtudes do Sermão da Montanha, do Sérgio Luiz da Silva Lopes, um trecho que ele fala sobre a sexualidade, muito interessante, e vou colocar no grupo, tá? Então, que esse estudo, né, nos leve a refletir sobre as nossas, quantas vezes ao invés da gente fugir da queda, a gente olhe para as nossas responsabilidades, né? A gente não fuja, que a gente olhe para as nossas responsabilidades e para a gente olhar para o nosso corpo como um templo, que a gente possa sair desse estudo com o coração mais atento, com o olhar mais puro, com a mente mais limpa e com o propósito, com o coração mais, com o propósito mais renovado de honrar em cada gesto a dignidade do espírito que nós somos, né? E que se a gente ainda não consegue vencer certas batalhas, que ao menos a gente possa fugir delas, né? Que fugir é sinônimo de coragem. E eu convido a minha querida Vera para fazer o encerramento de hoje, a nossa prece de hoje. E semana que Você, vem, fala, nosso Maria. estudo é de Maria,
com as benditas Miriam, Raquel e Isabel, e convidando a todos para o encontro do NEP Sul-Sudeste que nós teremos em setembro, dia 13 e 14 de setembro, em São Paulo, em em São Santana Paulo. do Parnaíba. Importante dizer onde é, porque aqui é todo mundo, né? Cada um de um lado. E a gente É, fica doido para saber se é perto, vai ser perto. é pertinho, é mais perto para quem vem de avião, é pertinho de Cumbica. E São Paulo é bem, para tudo que é lado tem voo, né? É, Importante. O Sérgio é cria daqui, né? Ele é lá de Pelotas, né? Está sempre no sim, meio, né? E é tem a desse palestra. livro aqui, ó. É, e os dois livros dele são maravilhosos. Eu tenho os dois. E esse aí tem uma palestra que ele fez num congresso aqui da federação aqui do estado, né? E é muito legal. A palestra dele é muito bacana. Ele faz o livro inteiro numa palestra. Ficou bem bacana. Então Eu vou vamos fazer. fotografar e vou colocar para vocês a Uhum. parte. Então vamos para a nossa prece, né? Serenando os nossos corações, as nossas mentes, embalados nessa confiança, nessa alegria de sermos sempre muito bem amparados, muito bem orientados. Por vezes, Jesus, não damos ouvidos, nos distraímos, nos perdemos, mas a orientação segura está sempre à nossa disposição. E possamos, cada um de nós, persistir no nosso próprio aprendizado, na nossa reforma íntima, na nossa felicidade, na nossa saúde, na nossa integridade. Que possamos, cada um de nós, fazer o máximo para caminhar o melhor possível. Que possamos também nos apegar àqueles que estão um pouquinho mais à frente, estender a mão, pedir auxílio, confiar e, dentro do possível, do pouco que já temos, dar a mão àquele que vem atrás, àquele que ainda está na escuridão. E possamos sempre caminhar juntos, auxiliando um ao outro, mas batalhando para a transformação interna, cada um de nós. Que Jesus nos ampare, que Maria nos proteja. Cuida-se, Maria. Tantos irmãos que estão em sofrimento, que estão perdidos nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos, para que eles consigam um minuto de serenidade para tranquilizar o coração, desacelerar os pensamentos e perceber a presença de Deus nas nossas vidas, do quanto Ele é abençoado por ter mais uma encarnação de oportunidade de aprendizado. Que possamos, Jesus, persistir no caminho do bem para a transformação da humanidade por todo. Que possamos estar aqui na próxima semana, abençoado, noite de descanso para todos nós. Que toda oportunidade que cruze o nosso caminho seja bem aproveitada. Que assim seja. Boa noite, pessoal.